Bom dia, meu nome é Robson Neri e eu vou apresentar aqui o resultado do nosso trabalho de conclusão de curso, do curso de... Qual é o curso que a gente fez, gente? MBA em Gestão Pública, da Faculdade de Gestão e Negócios, FAGEM da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. O nosso trabalho de TCC, ele apresenta basicamente dois produtos, que é um projeto de lei, né, ou instrumento jurídico equivalente, que visa substituir um decreto municipal do município de Uberlândia que estabelece a política de governança pública e compliance no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional daquele município. E, ao mesmo tempo, nós propomos, para substituir essa política, um sistema de governança pública e gestão estratégica no Poder Executivo. Tá? O outro produto que a gente também inclui no nosso TCC é um ajuste da Portaria Interministerial 424 de 2016, que trata das transferências de recursos da União para municípios, unidades da federação, por meio de convênios e contratos de repasse. E, adicionalmente, uma ação complementar para fechar o pacote de governança exige também uma ação complementar para alterar uma lei, também municipal, que estabelece a estrutura administrativa e as competências da atual Secretaria Municipal de Gestão Estratégica da Prefeitura. O nosso projeto, o nosso trabalho de conclusão de curso, na medida em que ele apresenta esse sistema de governança, nós vislumbramos 5 inovações importantes no nosso ponto de vista. O primeiro é que a gente busca dar uma abordagem mais sistêmica à questão da governança. Atualmente, a cidade de Uberlândia tem uma política de governança, nós estamos propondo ampliar esse escopo para um sistema de governança. A gente vai explicar um pouquinho mais adiante o que é essa diferença. Ao mesmo tempo, a gente entende que, para que tenha mais efetividade o trabalho público, nós estamos também integrando o aspecto de governança com a questão de gestão estratégica. A gente acha que esses dois elementos de administração pública são importantes, que devem andar juntos para que se produza o resultado esperado no interesse da comunidade, da sociedade. Outro ponto de inovação que nós propomos é criar uma rede de assessoramento em governança e gestão, porque isso aí faz, no nosso entendimento, faz uma diferença muito grande de ter uma equipe espalhada, bem capacitada na estrutura organizacional da prefeitura, dos órgãos a ela vinculados, né, para dar um permanente assessoramento tanto em governança quanto em gestão. Outra inovação que a gente propõe é criar um conselho de governança pública municipal, ou seja, além do executivo, além da prefeitura, a gente envolve outras entidades, outros poderes, e a gente vai detalhar isso um pouquinho mais na frente. E um outro ponto de inovação que nós propomos é a questão da a gente dar um incentivo para uma governança pública regional, não só apenas no circuito municipal. Bom, o primeiro ponto importante é o entendimento do que é governança pública. Nós vemos que existem 1000 definições de governança, dependendo do referencial teórico que você vai utilizar. Então, a gente observa que tem várias definições descritivas do processo, de instrumentos, de mecanismos, mas a gente entende que falta explicar a essência do que é governança. Então, governança é aquilo que a gente tem que explicar, entender e saber explicar para outras pessoas, a organização, os seus amigos e tal. Então, do nosso ponto de vista, a essência da governança pública é o interesse público. Então, no nosso entendimento, a nossa definição de governança pública é a garantia da supremacia do interesse público nas ações de Estado e de governo. E nesse requisito aí de sistema, a gente entende que a composição de um comitê de governança, um programa de governança, um escritório de governança são 3 elementos chaves para formar o sistema de governança que vão fazer a diferença entre que a gente acha que tem um modelo só de política para um sistema de governança mais efetivo. E aqui a gente não vai detalhar muito o que está escrito nesse slide, mas é só para dar a ideia da abrangência
do que dos tópicos envolvidos na questão de governança e gestão estratégica, tá? Então, a gente vai ter tanto a governança pública como um todo, que vai abranger todos os aspectos de governança aí, mas governança específica de políticas e serviços públicos, governança de riscos, tanto organizacionais, sociais, ambientais, governança de TI e segurança da informação, que é outro aspecto muito importante, governança de contratações, que é outro ponto crítico levantado e destacado pelo TCU, governança da responsabilidade socioambiental, e a partir daí a gente começa a entrar nas questões de gestão estratégica. E o link entre a governança e a gestão estratégica é a própria estratégia da organização. Então a gente tem aí a gestão da estratégia de governo, gestão da estratégia de projetos, programas, portfólios, gestão estratégica de processos de arquitetura organizacionais, gestão estratégica de pessoas, gestão estratégica de informação e conhecimento, gestão estratégica da responsabilidade socioambiental. Ou seja, a ideia é que a gente tem diversos aspectos, tanto de governança quanto de gestão, que tem que ser tratados de uma forma no nível estratégico para que o resultado do desempenho de uma organização pública seja realmente eficaz. Aqui é um dos pontos que nós destacamos como diferencial, é o Conselho de Governança Pública Municipal. Ou seja, além, aqui em cima a gente viu na primeira bolota de cima lá a prefeitura, além da prefeitura, nós estamos colocando no mesmo fórum de conversa, de discussão, isso aqui é um conselho consultivo, como a gente coloca no nosso projeto de lei, não é um conselho deliberativo, porque não existe hierarquia entre esses diversos componentes, esses diversos membros, né? Mas basicamente a gente tem a prefeitura, o Tribunal, a Justiça, que é o Tribunal de Justiça Federal, que tem um fórum na cidade, que atua lá, a Defensoria Pública, a Câmara Municipal, o Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, que é estadual, né, e que cuida de um aspecto importante do município, que é a segurança pública, e principalmente a representação da sociedade civil organizada. Então, esse Conselho de Governança Pública Municipal realmente vai tratar das questões mais chaves da verificação se a administração pública está agindo realmente no interesse da sociedade ou não. Outro ponto que a gente destacou é que a gente colocou no nosso projeto de lei essa rede de assessoramento em gestão e governança. São redes de escritórios de governança e escritórios de gestão. Ou seja, no nível corporativo, a gente tem um escritório corporativo de governança e gestão. Já nos níveis de secretarias, por exemplo, que são níveis de execução, níveis operacionais, nós temos escritórios setoriais. Então, cada escritório, tanto corporativo quanto setorial, nós devemos ter pessoas qualificadas em diversos aspectos importantes de gestão, como projeto, processo, risco, informação, cultura organizacional. Então, pode ser que numa área de cultura, por exemplo, aqui a gente tem um especialista em processo, na área de saúde em projetos, na área de educação em cultura, e a partir daí a gente cria essa rede em toda a organização da prefeitura, de forma que uma determinada área possa auxiliar a gestão de outra, e com isso criar uma rede mais robusta e permanente e que fique independente de mudanças na gestão, com novas eleições. A tendência é que a equipe técnica permaneça e crie uma cultura de gestão, cultura de excelência. Um outro ponto importante também, que no decreto atual, o comitê de governança realmente é quem vai tratar de dentro da prefeitura as questões de governança. Como disse, a gente estendeu para governança e gestão estratégica, e a gente não só colocou as unidades que já estavam previstas no decreto atual, mas todas as secretarias, porque governança é uma atribuição da alta administração e todos os secretários fazem parte da alta administração da prefeitura. Portanto, o Comitê de Governança Pública e Gestão Estratégica tem que conter todos os elementos da alta administração da prefeitura. Então, nesse sentido, nós colocamos todos os membros aí desse grupo, e que vai ser coordenado pelo prefeito, sempre o prefeito que é o líder, e ele que toma as decisões. Aqui não é deliberativo, as pessoas podem até votar, mas a decisão sempre é do prefeito, né? E tem um ponto importante que nós destacamos aqui, é o escritório de governança, uma equipe técnica que vai se especializando em todos os procedimentos
de governança e gestão estratégica para dar suporte técnico a todos os gestores, seja prefeito, secretário, controlador, procurador, ouvidor e tal, nas questões relativas à gestão e administração pública. Aqui, no nosso projeto de lei, nós colocamos uma série de metas, né, para serem alcançadas, para implementar o sistema que a gente propôs. A gente não precisa entrar em detalhes aqui agora, mas basicamente dizer que existem algumas etapas, nós colocamos alguns responsáveis por cada uma dessas atividades, alguns prazos. Por exemplo, formular e comunicar a estratégia do governo, ou seja, e vai difundir em toda a prefeitura a cultura de excelência e integridade. Então, quem vai formular essa estratégia? Vai ser o comitê de governança. Quem vai comunicar isso para todo mundo na prefeitura? Vai ser a Secretaria de Governo e Comunicação. O prazo para fazer isso, 6 meses. E os ciclos de reavaliação e redirecionamento, ciclos semestrais. Então, a gente não vai detalhar todas as metas aqui, mas a ideia é dizer que nós colocamos vários tópicos importantes para que a implementação do sistema de governança e gestão estratégica seja implementada. E nós também colocamos uma proposta de acompanhamento. Como é que vai saber se isso aí está funcionando? Então, o escritório de governança, que é um órgão técnico, vai ficar monitorando mensalmente a implantação de todo o sistema de governança e gestão, né? E vai ser tratado pelo comitê de governança. Essa rede de escritórios de gestão que é espalhada em toda a prefeitura vai fazer supervisão de resultados e também apresentar para o comitê de governança, e semestralmente o prefeito vai apresentar no conselho de governança o que ele conseguiu obter na sua... voltou aqui. Pausa. Bom, vou fazer de cabeça agora que eu não consigo voltar ao slide. Semestralmente vai apresentar lá para o comitê de governança, para o conselho municipal de governança, com o prefeito, Ministério Público, sociedade e tal, e periodicamente, semestralmente, a política de implantação do sistema de governança vai ser acompanhada pelo Observatório de Políticas Públicas da UFO. Tá? E como um tópico final, para terminar a apresentação, nós destacamos a importância da governança regional, ou seja, a tratar a questão de governança de município, mas muitas vezes depende de ação de municípios próximos. Então, a ideia é tratar essa questão por meio de consórcio público, e o incentivo para que isso seja realizado é por meio de alteração da portaria interministerial, que dá preferência na transferência de recursos públicos da União para municípios aos consórcios que têm política de governança pública regional, ou seja, o que a gente falou no nível municipal, se a gente tiver um consórcio envolvendo vários municípios que vão tratar essas questões envolvendo vários municípios também, esses consórcios terão preferência para receber recursos da União. Bom, essa foi a apresentação básica, nós gastamos aqui 13 minutos para terminar. Esses aqui são os nossos contatos e estamos à disposição para questões adicionais que vocês acharem conveniente esclarecer. Bom, meninas, estou continuando aqui, caso surja, isso aqui dá ideia, é uma coisa gráfica dos diversos temas que a gente tem envolvido na gestão e na governança. Tá? Esse aqui são os tópicos que envolvem gestão estratégica, que é estratégia, projeto, processo, formação, conhecimento, cultura, pessoas. E a questão de governança, que é a governança corporativa. Né? Isso aqui é o modelo que a gente utilizou no Senado Federal, né? Que lá era mais corporativo, envolvendo só a parte administrativa, mas aqui o enfoque é mais voltado para a governança pública. Né? Então, governança pública, os riscos organizacionais, governança de TI e outros tópicos importantes. Isso aqui é uma abordagem da uma concepção do cenário teórico que forma o conceito de governança. Se tiver necessidade, a gente explica, né? Que envolve algumas teorias aí de agência, de firma e tal, contratos, o que é agente, o que é municipal, problema de agência e assimetria informacional, com a comparação da governança pública com a governança corporativa, né? Na governança privada. Isso aqui é a estrutura relacionando governança e gestão, né, que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa desenhou, e que é mais ou menos o modelo que é utilizado em todos os lugares. Isso aqui é uma transposição que nós fizemos no Senado Federal de como é que esse modelo se aplicou
ao Legislativo Federal, no caso do Senado. Então, a sociedade brasileira é o principal, que coloca os seus interesses para a comissão diretora da Casa, e aí tem toda a questão de comitê de governança e escritório e tal. Isso aí seria a arquitetura de governança corporativa do Senado Federal, feita em 2011, tem 10 anos. E aqui só para mostrar para vocês que nas diversas frentes nós tínhamos uma pessoa responsável por cada um desses temas. Só que essa pessoa ficava no escritório corporativo e interagia com todos os diretores, todo o primeiro escalão. Tá? Então, por exemplo, Carla Calum, que envolvia com orçamento, né? Ela fazia interface com equipe de projetos, para saber quais são os projetos, recursos e tal, e fazia contato com o departamento de finanças e orçamento e todas as secretarias do Senado Federal nos seus projetos para poder fazer planejamento orçamentário. E para ir para todas as frentes, processos e tudo mais. Tá? E aqui é só o exemplo de que definição de governança tem muitas definições, depende de cada referência, tá? Não há um consenso, todas são válidas dependendo do ponto de vista. Então a ideia é dizer que tem muitas definições diferentes, né? E que a gente optou pela definição mais essencial, que é destacar a importância do interesse público na gestão pública. Tá? E aí os princípios que diversas fontes, diversas referências usam para a governança, e são esses, por exemplo, transparência e equidade, muitos dos quais têm a correlação dos princípios da administração pública colocado lá na Constituição Federal. Tá? Que está em verde aí. Então, por exemplo, transparência junto com publicidade, equidade junto com impessoalidade, ética com moralidade, conformidade junto com legalidade, e por aí vai. Tá? Isso aqui é um outro tema, é uma visão gráfica da arquitetura temática dos temas que a gente está abordando, dizer como é que uma coisa pode se relacionar com outra. Isso aqui são as questões de por que a gente acha que a gestão estratégica merece estar, ou precisa estar, interagindo com a governança e ser um processo rotineiro no primeiro escalão de qualquer organização, né? Porque existem atividades que cortam toda a organização e que não podem deixar de ser tratadas de uma forma coordenada, né? Evitando que cada secretaria, cada unidade funcional faça a gestão de processos da sua maneira, gestão de informação da sua maneira, gestão de projetos da sua maneira, gestão de pessoas da sua maneira. Então, tem que ter uma unidade corporativa, organizacional, para tratar das questões de gestão. E essas questões tratadas no nível estratégico, a gente considera, por definição, como gestão estratégica. Tá? Isso aqui, outro gráfico, para dizer como é que a gente encara aí os diversos elementos da arquitetura de governança e gestão.